Não tá pedindo, né? Até chegar ao 7. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção divina e havendo o número legal de vereadores. Opa! Declaro aberta a quarta sessão ordinária da quarta reunião da Câmara Municipal de São Sebastião, biênio 2019-2020. Solicito ao seu secretário que faça a leitura de um texto bíblico. Provérbio 28. O Senhor me possui no início de sua obra, antes de sua obra mais antiga, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio até o início da terra. Amém. Professor Gleide, por favor, sente-se. Está aguardando o seu sentar. Eu vou só uma sugestão. O reinado do céu acabou, viu? Tem concorrência. Bora, caralho. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos documentos recebidos. Balancete da Receita de 1º de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Balancete de Receita de 1º de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020. Balancete da despesa do período de 1º de dezembro de 2019 até dia 31 de dezembro de 2019. Balancete da despesa do período de 1º de janeiro de 2020 até dia 31 de janeiro de 2020. Qual que é, Nico? Qual que é? Não, tem mais aqui. Somar, amigos da Praia de Maresias, entrou com uma ação direta de funcionalidade e o desembargador concedeu a liminar, suspendendo a eficácia da disposição 136 que é das ex de Maresias. Está suspensa. Entrou com mandado de segurança, né? Não, ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. A SOMAR, Associação Amigos da Praia de Maresias, entrou com uma ação e conseguiu uma liminar, concedendo os requisitos que seja ensejo, concedendo a liminar para suspender a eficácia das leis complementares 136/11, 2011 e 197/2015 até o julgamento final da demanda. Comunica-se. Isso, para deixar claro, são as ex de Maresias. Então, as ex de Maresias, Paulinho, está suspensa. Não, só de Maresias, as duas. Só tem duas. Infelizmente. Uma de 2011 e outra de 2015. Infelizmente, a gente fica muito chateado com uma proposta dessa.
É o cúmulo do absurdo, do meu ponto de vista. Ah, louco. Não dá para entender isso. Não tem como pensar numa situação dessa. Você se fala-se tanto que tem que ter adequação, readequar os espaços, organizar, levar saneamento básico, água, esgoto, luz, escola. Aí a associação, foi a sua máquina com isso aí, vereador? A Associação do Morador entra contra a regularização das áreas das ex-maresias. Parabéns, presidente. Dessa vez eu vou ter que tirar o chapéu para o senhor também, porque é brincadeira. Informa ao presidente plenário que as indicações foram encaminhadas ao senhor prefeito Felipe Augusto. Tirando, todos os requerimentos foram tirados? Como não? O senhor chegou por último? Tinha sido combinado. Foi combinado isso. Eu vou, em homenagem ao vereador Reis, eu vou deixar ler. Requerimento do vereador Pichochó, vai ler o senhor também, vereador? O senhor também? O senhor tirou, vai colocar de volta? O senhor tira, coloca, o senhor também não sabe o que quer. Vossa Excelência está totalmente atrapalhado nas coisas. Falou, senhor. Falou que todo mundo viu. Aí não. Ixi, aí não. Solicito ao secretário que leia o requerimento do vereador Gleison e vereador Pichochó. Nada mais. Então, senhor presidente, vamos ler todos os requerimentos, então. Vai deixar 2? Por quê? Lê de todos. Só tem 4, 5 requerimentos aqui. Entendeu? Que certo é certo. Vai voltar também? Cadê o do Neto? Só isso. Espera aí, caralho. Daniel também? Requerimento número 52/20. Segundo matéria oficial do dia 23 de janeiro de 2019, que anunciava a instalação do ar-condicionado em diversas escolas, requer informações sobre as unidades que efetivamente foram atendidas. Senhor presidente, é que o vereador infracinado nos temas ambientais e vigor requer que seja oficiado. Excelentíssimo senhor prefeito Felipe Augusto, digno de informar essa casa que segue. Quais foram as escolas que efetivamente receberam ar-condicionado? Todos estão devidamente instalados? Quanto foi pago por esses equipamentos e qual o valor total da instalação? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão Santos, vereador professor Gleibson. Em discussão, em votação, a questão de acordo permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 53/20. Requer ao Executivo informações sobre o início da reforma e cobertura da quadra da Escola Municipal Edileuza Brasil, em Maresias. Senhor presidente, é que o vereador infracinado nos termos regimentais em vigor requer que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito Felipe Augusto, digno de informar essa casa que segue. Diante do caos, da falta do espaço adequado e do prejuízo pedagógico imensurável para as crianças da comunidade, requeiro que a administração informe a esta casa se existe programação para a realização da reforma e cobertura da quadra municipal Edileuza Brasil, em Maresias. Quando se iniciará a obra, qual o prazo para entrega? Em caso negativo, do serviço, justifique. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão Santos, vereador Pichochó, ou vereador professor Gleibson. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, vereador professor Gleibson. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Como vão? Tudo bem? Senhor presidente, eu precisava apresentar esses requerimentos porque eles versam sobre escola municipal e as aulas começaram e a gente está recebendo um tanto de preocupação com a estrutura das escolas. Nós temos problema sério no Antônio Luiz, lá em Boiçucanga. A gente tem problemas no Maria Francisca. Nós temos problemas também lá no Cíntia, que a gente já tem conhecimento disso. Toque pequeno, a gente está com problema. Enfim, eu tenho que lembrar
a Secretaria de Educação que nós trabalhamos com o planejamento, senhor presidente. Começarem as aulas nesse estado que as escolas estão, isso é um pouquinho, isso é até perverso com as crianças. Vou dar um exemplo. Hoje, nós estávamos no planejamento lá com os professores na escola e a equipe de manutenção foi até o Pontal. Ótimo, foram lá para instalar ventilador, mas sabe, tem de vir a rede social, os pais têm de vir no Facebook, tirar foto, para que a prefeitura faça alguma coisa. A escola está tendo que gastar um pouco da verba que tem para colocar corrimão na escada. Isso não é justo, senhor presidente. Né? Se a acessibilidade é uma lei maior, né, ela precisa ser respeitada em todos os sentidos, e não é a escola que tem de fazer festa junina, ou vender rifa para fazer isso. É a prefeitura que tem de promover isso aí. Quer dizer, nós trabalhamos na festa junina lá da escola para colocar corrimão na escola. Isso é parte estrutural, é a prefeitura que tem de aparecer nesse momento. Outras escolas, como Antônio Luiz, por exemplo, a gente já, não sei quantas vezes o vereador Pichochó já levantou isso aí. Mas eu estou muito preocupado porque no ano passado, a prefeitura falou que estava instalando tanto de ar-condicionado, alguns vereadores disseram aqui, são 60, 70 ar-condicionados. Então a gente está querendo saber quais são as escolas que efetivamente receberam, para a gente entrar em contato com os diretores que são colegas nossos. E o outro problema é a quadra da Escola de Leusa Brasil em Maresias. O vereador Paulinho sabe melhor que eu, deve sentir essa cobrança da comunidade todos os dias, né, vereador? A gente precisa dar uma devolutiva. Não tem menor cabimento, senhor presidente, uma quadra naquele estado, uma escola com mais de 1.000 alunos, é um transtorno, não só pelo fato de não ter a quadra, mas pelo fato do professor que fica em sala de aula, porque o barulho fica imensurável. Então, do ponto de vista pedagógico, é um desastre. Mas mais desastroso ainda é o tempo que está se levando para começar aquela reforma. Obrigado. Saudar, antes de colocar em votação, o vereador ex-vereador Sacas Fernando Purga e o ex-vereador Jair Pires. Seja bem-vindo. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão, aprovada por unanimidade. Requerimento número 55/20. Requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para informar sobre atividade de estacionamento em área pública localizada na Rua da Praia. Senhor presidente, aqui o vereador infracionado nos serviços mentais e vigor requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal e secretária da Educação informar essa casa de leis o que segue. Realmente está sendo utilizada a área pública da Rua da Praia para exploração de estacionamento? Caso positivo, quem está realizando tal atividade? Como está sendo feito o controle dos carros estacionados na área pública? Caso seja explorado por particular, qual o valor do ISS do serviço? Qual a contrapartida para o município? Qual e quando foi realizado o procedimento legal para tal exploração? Caso seja realizado pela própria municipalidade, quem é o responsável pelo serviço? Como é feito o controle dos carros estacionados para o valor arrecadado? E qual o destino desses valores? Enviar cópia do procedimento realizado para autorização da exploração da área, como os dados da empresa ou pessoa física beneficiada. Caso a atividade seja explorada pela municipalidade, enviar cópia dos relatórios contendo os valores e número de veículos estacionados por dia na referida área. Então, o requerimento é direcionado ao prefeito e ao secretário de Segurança Pública, né? Tá. Plenário da Câmara, só pedir para a Michele corrigir aqui. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militando Santos, vereador Neto. Em discussão, a palavra com todo o requerimento, vereador Onofre Neto. Boa noite a todos, público, internauta, caros colegas, funcionários. Vereador Reis, isso mesmo, acho que foi a estrutura do outro requerimento, que, aliás, veio em branco, e estariam assistindo o pessoal de Toque Toque. Houve um problema no computador pelo visto, mas na semana que vem um requerimento sobre a escola também, de Toque Toque, né, novamente, que os pais foram me procurar em questão da falta de entrega de kits escolares e uniformes. Gostaria até que não precisasse entrar semana que vem, ele já me falasse que essa semana teria sido resolvido. Mas só justificando porque que eu falei que ia ser lido e não está presente. Mas sobre o requerimento, aqui lido,
posto em discussão, chegou a mim a informação de que naquela área da prefeitura, ali na Rua da Praia, agora nesse período de temporada, aí, principalmente carnaval, mas chegou até em relação à temporada, estavam utilizando para estacionamento e cobrando a estada do veículo ali no estacionamento. E o que chamou a atenção, inclusive uma das pessoas que utilizou do serviço, é que ele pediu um recibo. Quando foi feita, ele deixou o carro, ele queria um recibo, e é óbvio, você deixa no estacionamento, alguém tem que ser responsável pelo seu carro, que está guardando o seu carro, será que tem seguro, se não tem. Porque você deixa um carro lá, não tem um recibo, não tem ligação nenhuma com quem, aonde você está estacionando, alguma coisa talvez de errado tenha. O que pode ter de errado? Eu levanto aqui, pode ser até que a exploração do espaço como estacionamento esteja correto. E errado está o servidor, ou o funcionário, ou sei lá quem, que está dando um chapéu no responsável. Não estou falando aqui que a administração está errada porque está explorando de forma errada. O funcionário que estava lá para receber os carros não emitiu recibo nenhum, pegou o dinheiro, guardou e falou, não, deixa o carro aí, quando você quiser é só entrar, pegar e ir embora. Quer dizer, totalmente a Deus dará, né? A casa da mãe Joana, o negócio lá. Só que não pode ser bem assim quando se trata de uma área pública. E aí a gente vem aqui se realmente aquilo estava sendo usado como estacionamento. Né? De repente alguém entrou lá e por conta própria quis fazer isso. Aí eu questiono a fiscalização da área. Agora qualquer um vai entrar numa área pública e vai fazer o que bem entende da área pública. É complicado isso também. Mas eu acredito que não. Acredito que talvez fosse estacionamento, sim. E eu venho querendo saber aqui quem faz o controle do carro, dos carros que foram estacionados lá. Porque é um serviço que está sendo prestado. Se é um serviço que está sendo prestado, precisa ser recolhido por o município, se é por um particular, se é por uma empresa privada, o ISS disso, certo? Agora, se for pelo município, é uma outra questão muito grave, porque aí tem alguém lesando o município porque não está registrando isso. Tinha funcionários lá, guardando dinheiro do estacionamento e desviando dinheiro. Quer dizer, algo de errado tem nisso. E se é pela municipalidade, qual o destino do dinheiro arrecadado lá? Porque estava em torno de 30 a 50 reais o carro. E ali cabia bastante, e cabe bastante carros. E aí a gente está pedindo aqui para que, se esse serviço realmente estava sendo explorado por um particular, uma empresa ou uma pessoa, que mostre para nós qual foi o procedimento adotado aqui para que autorizasse essa empresa, esse particular. No mínimo, tem uma contrapartida que a gente quer saber o que aconteceu. E se foi a municipalidade, aí mais a fundo, porque eu não tenho que ir ao financeiro da empresa nem do particular. Mas da municipalidade, sim, a gente tem todo esse direito. E se for explorado pela municipalidade, eu quero ter acesso ao movimento que ocorreu ali. Quantos carros entraram, quanto se recolheu, quanto se levantou, aonde vai ser aplicado esse dinheiro. Normalmente, esses valores passam para a ação social, para a secretaria, né? Normalmente é isso que acontece. Mas é bom que fiquem atentos, porque pode ser que lá tenha se recolhido 10 e a Secretaria de Ação Social está recebendo 3, 4, entendeu? Porque, pelo visto, de alguma forma ou de outra, tem alguma coisa errada ali. Então, eu estou querendo saber como é que funcionou esse estacionamento na área pública da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 56/20. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que seja realizada uma reforma geral no telhado da Escola Municipal Professora Guiomar Aparecida Conceição Souza, localizada no bairro de Boiçucanga. Senhor presidente, é que o vereador infracinado nos termos ambientais em vigor requer que seja oficiada a prefeitura para informar essa casa de direito que segue. Através de solicitação dos pais de alunos, solicito a secretária responsável que seja realizada uma reforma geral com urgência no telhado da escola acima citado para sanar definitivamente a questão dos vazamentos
de água de chuva em todas as repartições da referida escola. Esse vereador quer saber da secretária responsável qual a previsão para iniciar a reforma geral do telhado da referida escola. Caso negativo, explicar os motivos que impedem. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Pichoxó. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, vereador Pichoxó. Boa tarde, senhor presidente, público presente, nobres pares, imprensa, internauta, uma boa tarde a todos. Bem, em relação ao requerimento 56/2020, eu fui procurado por alguns moradores, mães de alunos ali da Escola Guiomar, em Buscanga, que está um vazamento de água, né, quando chove, bastante, inundando as salas de aula. Inclusive, eu trouxe uma filmagem e gostaria de mostrar a situação da escola. Essa é a Escola Guiomar. É uma verdadeira piscina, né, que se encontra aí. Muita água saindo pelos ralos, né? Invadindo as salas de aula, invadindo todas as repartições da escola, né? Vazando pelo telhado, pela calha, né, da escola. É uma situação muito crítica. Esses vídeos viralizou na rede social. Muitas reclamações das mães. Ó, pode perceber que invade as salas de aula, né? Situação difícil ali. Tem um outro vídeo, por favor, André. Olha a situação. Bom dia, Walter. Olha isso, Walter. Por isso que eu falo, eu preciso com urgência arrumar. Tá certo que hoje a chuva tá muito excessiva, mas ó, é isso. São esses vazamentos que acontecem pela escola toda. A gente precisa pensar em resolver com mais urgência, ok? Lá na frente tudo também passa. Bem, essa é a situação da Escola Guiomar em Buscanga. E a gente está entrando com esse requerimento a pedido dos pais de aluno, pedindo que a secretaria responsável, a SIDUC, no comando da secretária Vivian, que peça imediatamente, com urgência, a equipe de manutenção que existe ali, de manutenção na secretaria, para já tentar resolver a questão aí das calhas, né, limpar as calhas e verificar as condições do telhado. Segundo as reclamações, é que vaza em todas as salas de aulas, tem em outras repartições da escola. Então, é uma situação muito difícil e a gente pede aqui ao prefeito Felipe Augusto, a secretária da Educação, a Vivian, que faça alguma coisa, segue para as devidas providências do poder público, resolver essa situação. Nós estamos no começo de aula, né? Começa as aulas ali, tem 680 alunos naquela escola e precisa resolver isso, porque nós vamos ter mais chuvas, né? Com certeza vai chover mais, vai causar esse transtorno que está causando. Então a gente pede aí as devidas providências da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. A palavra, vereador Onofre Neto. Pegando só o gancho do requerimento do vereador Xoxó, chegou ao nosso conhecimento uma licitação sobre reforma de escolas no montante de 40 milhões de reais, que teria uma empresa aí já
já vencedora, lógico, do certame, para reforma 40 milhões de reais. Não. Eu estou deduzindo, eu estou até chegando assim a situação que isso deve ser uma ata de registro de preço, né? É uma ata de registro de preço, que aí você põe um valor e conforme você for usando, você vai pagando, você vai refazendo, tudo isso. A minha preocupação é que não seja parecido com o Citec essa história, porque isso nos reporta lá atrás, né? E que não venha a ser uma nova Concitec essa história. Então, deve ser talvez objeto de algum requerimento, vamos ver o que a gente vai fazer, mas que fique bem claro essa situação, como é que isso vai funcionar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Gleison. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um registro que o staff da educação, que comanda a educação, não pense que quando a gente traz esses apontamentos sobre a escola, a gente está falando contra professores, contra diretores, contra quem trabalha de fato. Por que eu estou dizendo isso? Na última semana, se eu não me engano, na semana retrasada, o vereador Hernaninho foi dar uma entrevista e depois a secretária foi também e respondeu. Disse que criticar, nesse caso, seria criticar os professores, os diretores que trabalham todos os dias. Olha, senhor presidente, desculpa, mas esse tipo de poesia não cabe não, tá? Não cabe. Porque, principalmente a gente que realmente está lá na sala de aula, lá na ponta todos os dias, a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade sobre o que acontece. E o que acontece é exatamente isso aí. Sabe por quê, vereador Pichoxó? Em 2017, eu trouxe, no final de 2017, eu trouxe um vídeo parecido com esse aí. A situação do Guiomar era exatamente a mesma. Rapidinho, foi uma professora que me mandou, vereador Maurício, e rapidinho fizeram com que ela desmentisse. Foi uma das situações mais humilhantes para a profissional que eu já vi. E ela ficou toda embaraçada com a situação. E eu trouxe o vídeo, era exatamente assim, senhor presidente. E rapidinho o staff da educação mandou que ela desmentisse que chovia mais dentro da escola do que fora. Então eu quero pedir a todos os professores, diretores, coordenadores realmente comprometidos com a qualidade da educação, que entendam a nossa crítica como um olhar que está querendo colaborar, ajudar, apontar. Porque bater palma, senhor presidente, já tem um monte de gente batendo palma. Precisa de alguém que aponte as feridas e tenha coragem de colocar o dedo nelas. Eu até quero fazer uma sugestão aos 12 vereadores, aí eu pergunto à casa se pode, eu acho que o nosso jurídico está aqui, até para me esclarecer melhor, que acho que passou da hora dessa casa a gente sentar e discutir o problema máquina de drenagem da cidade de São Sebastião. A casa de lei, porque eu estou nessa casa desde 2013 e vou dizer você, eu já passei por umas 20 enchentes. E é sempre a mesma história. Porque as pessoas perdem tudo e aí parece que aí nas redes sociais da vida aí, porque essa chuva de sexta-feira ela foi além do limite realmente. Aí as pessoas marcam os vereadores, como se a gente tivesse força de resolver. E a gente não consegue resolver isso se a gente não tiver a coragem de sentar todo mundo, discutir a máquina de drenagem da cidade e aí encaminhar, que todo ano seja encaminhado uma parte do nosso orçamento para que seja feita a drenagem da cidade, nós vamos enxugar gelo, senhores. Nós vamos enxugar gelo. E aí, não é a escola Guiomar, porque a situação que ela está ali, logicamente, vereador, a menina foi feliz quando ela falou que é a situação da chuva, mas a gente sabe que a situação da escola não seja das melhores. Mas a situação da chuva foi em toda a cidade. Eu nunca vi na minha vida o que aconteceu aqui a semana passada. Então acho que passou da hora dos vereadores nós sentar com a comissão de obra, com os vereadores, chamam todo mundo e fazer uma reunião e traçar algo parecido com o máquina de drenagem, para você me entender, da costa norte São Sebastião à costa sul, bairro por bairro, pedir ao prefeito que se sensibilize com isso, faça um trabalho bem feito, mapeando, aproveitando essa história do contorno, porque eu recebi a informação que o contorno ele já tem uma máquina de drenagem de 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro para cá, dentro do contorno, que a gente aproveite esse tipo de coisa, faça nosso estudo e a gente adeque São Sebastião, à realidade. Porque eu acho que essa história da gente procurar quem é o culpado, eu tenho certeza que o prefeito Felipe não é culpado, o prefeito Hernando não é culpado, o prefeito Juan não é culpado. Logicamente é um conjunto de tudo. E aí nós somos 12 nomes eleitos pelo povo
E temos que ter essa sensibilidade de sentar, vereador, sentar nós e discutir. E propor ao prefeito quanto que tem de gastar por ano em drenagem São Sebastião. Não dá para a gente fazer calçamento em cima de nada. Não dá mais. Essa história não funciona. Eu vejo a Costa Norte se acabando, sofrendo com o tanto de calçamento que foi feito, Juqueí com tanto calçamento que foi feito, e não tem drenagem, não tem água na escola, não tem jeito, não sai, senhor. Não sai. E aí a realidade a gente está vendo todo dia. Aí a gente é marcado, a gente é até avacalhado, porque na última semana me marcaram, porque eu não fui tirar o carro das pessoas da rua. Ora. Muito lógico, eu não tirei nem o meu, nem dos outros. Não tem nem condições desse tipo de coisa. Então acho que passou da hora da gente sentar com a prefeitura, com o departamento de obra, talvez com o departamento de meio ambiente, para a gente decidir e definir de uma vez por todas o problema máquina de drenagem de São Sebastião. Eu acho que a gente tem que sentar, vereador Reinaldo, vereador Elias, vereador Paulinho, vereador Maurício, vereador Renato, Daniel, Teimoso, Reis, Neto, Pichoxó, Naninho e Iglesias. Chega dessa história, cara. Acho que a gente tem que sentar, a Câmara tem que chamar para si e fazer isso, fazer reuniões. E a gente não está peitando ninguém não aqui não é isso não. A gente está dizendo que a gente está cansado com as mesmices de fazer nossas coisas. E eu não estou ocupando o vereador, o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C. Felipe, ele não conseguiu fazer ainda, talvez a parte dele, mas os outros também que também não fizeram, e aí se estende e vem se largando quem paga com isso é povo. Então essa é a minha sugestão. Acredito que a gente tem que partir de uma vez por todas e acabar com isso. A palavra é do Reinaldo. Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Eu ouvi atentamente a todos os colegas aqui. Me incomoda um pouco, senhor presidente, porque a gente aqui, aqui não estou falando individualmente, a gente às vezes passa a impressão, estou dizendo que passa a impressão para as pessoas que existe uma demagogia contaminada em todos os poderes. E essa demagogia porque nós sabemos que muitas das coisas que nós estamos pedindo, por exemplo, algumas regiões que alagam, algumas regiões que estão com uma condição muito ruim, são regiões que foram invadidas, regiões que não poderiam ser construídas, que ali foi criada alguma forma de tornar aquilo um núcleo regularizado e que às vezes alguns políticos se influenciaram ali, que alguém pegou aquela terra que não era de ninguém, que não podia ser construída e vendeu para outra pessoa que não podia nem ter comprado, aquela pessoa de boa fé comprou, construiu uma casa num local onde a Sabesp não pode ligar a luz, a Bandeirante não pode ligar, a Sabesp não pode ligar a água, a Bandeirante não pode ligar a luz. E assim vai indo, e ninguém ia saber que em locais aqui em São Sebastião, que algumas pessoas talvez nem conheçam, tem casas de palafitas, e que ali é um charco, e todo mundo ali sabia que ali era um charco. E que ali alguém vendeu aquilo, e aquilo, alguma fiscalização lá atrás deixou construir, aí depois as pessoas que nós tínhamos que aqui, nós tínhamos de gritar aqui, não pode construir, é área invadida, papapá. Não, as pessoas vieram aqui e nós gritamos ao contrário. Vamos dar título para essas pessoas, vamos criar leis, vamos criar isso, temos que defender o povo, porque eles estavam tudo aqui, nós gritamos. Essas pessoas estão morando nessas áreas, que não conseguem muitas vezes receber investimento, e que elas continuam subindo, negociando na nossa cara, às vezes nós mesmos quebrando, pedindo lá pro cara, não faz o auto demolição, não demole a casa do cara não, e o cara morando num lugar que não pode morar, e nós pedindo para que ajude. O povo tem que... Então assim, parece que nós não estamos enxergando isso, nós estamos. Nós também não sabemos que é um problema contínuo. Eu tive hoje na cidade de Santos, aqui na rua Cidade de Santos, que alagou muito. Eu saí ali da onde é o Flavinho, o cabeleireiro, da onde está o Flavinho, até a esquina, não tem uma boca de lobo, senhor presidente. Aí você vira para a direita, para ir para a avenida, sabe onde tem a boca de lobo? Na avenida, a primeira boca de lobo. Não se pensou isso há quantos anos que não se pensa isso? Alguém, na hora eu liguei para o Luiz, alguém tem que pensar isso. Há 20 anos ninguém pensou nisso. Alguém vai precisar pensar, que vai ter que abrir essa rua aqui, e vai ter que criar pelo menos uma boca. Não tem uma boca de lobo, uma. Ninguém pensou nisso. A Adriana Vasquez, que foi reformada nessa gestão e que, graças a Deus, não entrou água nessa chuva absurda de 200 litros de água por metro quadrado. 200 litros de água por metro quadrado. Não entrou água na Adriana Vasquez. Graças a Deus, da obra que foi, que aconteceu, e que eu mesmo até falava, é melhor tirar a creche de lá do que fazer uma obra lá. E o Luiz, não, dá para fazer a obra que vai estudar, e conseguiu. Agora, tem muitas outras... Eu não consigo, desculpa a minha ignorância, localizar, desde quando nós estamos aqui julgando esse mandato de 2017, desde quando a gente podia falar assim, aquela quadra estava ok, não podia mexer. Aquela escola lá estava ok, não precisava mexer. Aquela escola... Uma, senhor presidente.
Quando nós estamos falando aqui de uma licitação de 40 milhões para fazer reforma, é porque todas as escolas precisam mexer. Todas estão ruins. E tomara que não seja uma Concitec, né? Tomara que não seja uma Volpe, tomara que não sejam as empresas que deram errado. Tomara que sejam as empresas que deram certo. Infelizmente, licitações abrem e empresas ganham. Empresas idôneas e empresas inidôneas. As que deram errado, a Concitec, não foi um erro da formulação da prefeitura, foi a empresa que era muito ruim. A Volpe foi a empresa que era muito ruim. Não era porque... Eu vi aqui o vereador falando sobre a questão da Escola do Pontal. Eu não quero discutir individualmente também, vereador, porque eu já tive vários confrontos em relação a histórias, não vou dizer histórias, mas versões que o senhor contou aqui, e que eu confrontei e não encontrei isso. O vereador Pastor Elias teve comigo isso. Eu não quis vir aqui, nem fazer vídeo, nem nada, para desmentir. Eu acho que o senhor está no exercício da sua função, e se te contaram essa versão, ou se viram, eu também ouvi outra versão, eu fico na minha. Mas, ao mesmo tempo de que eu olho e... Eu vejo que a diretora recebe dinheiro não só de federal, municipal, para a escola. Eu vejo lá o pessoal do Patu, do Naldo, do Topo, que faz manutenção indo lá. Eu conversei com eles, inclusive, eles falaram hoje para mim na questão dos ventiladores lá na escola, falaram que a diretora, que poderiam, para fazer um orçamento no Toronto, que eles poderiam ir lá e instalar tudo certinho. Não me falou nada desse negócio de festa junina para comprar isso. Falei isso com ele hoje, mas pode ser. A diretora, ela é responsável pela escola, por isso que ela está lá. E não podemos isentar as pessoas, até porque duvido que o prefeito saiba que falta um corrimão lá naquela escola. A diretora precisa avisar a secretária, que a secretária precisa se mobilizar. É uma equipe, é um staff, como o senhor disse. Aí quando fala assim, o IDEB subiu, a culpa não é sua não, prefeito. Aí aqui é só nós. Aí aqui está errado, não, agora é só você. Agora, não, é um staff. Somos todos poderes públicos, somos todos servidores públicos, uns concursados, outros comissionados, outros eleitos, somos todos servidores públicos. As pessoas esperam da gente uma solução. Nós sabemos a realidade, sabemos o que convivemos e às vezes passamos para as pessoas que nós fingimos que não sabemos. E elas olham para nós, quando as pessoas falam para mim assim, você não sabe, vereador? E tem vezes que as pessoas falam, eu não sabia o caramba que não sabia. Está 10 anos nessa de política e não sabe? Não viu? Teve aqui, qual dos grupos políticos que está aqui que já não sentou naquela cadeira? Qual? Me fala um que não sentou lá para resolver. Me fala um que fala, não, esse é novo, esse não sentou ainda. Então, peraí, é um problema constante. Se a gente não der a mão para resolver, não adianta. Aponta para um, aponta para outro, aponta para outro. E eles lá acham que nós estamos aqui sendo enganados. E nós aqui constantemente parece que estamos enganando. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Por isso que eu sugeri exatamente que a Câmara de São Sebastião, 12 vereadores, partisse, porque eu acho que aqui o que tem menos tem 3 mandatos, aí tem outro tem 2, outro tem 1, e todos nós passamos pelas mesmas coisas todos os dias. Eu, pelo menos, já enfrentei 20 enchentes. Eu fiz a conta, enfrentei 20 enchentes em 8 anos. E passou da hora da gente decidir isso, não dá mais, sinceramente. Aí às vezes o cara diz, vai peitar, não vou peitar ninguém. Eu vou peitar minha coragem. Vou peitar minha coragem. Chega, não dá pra ficar, eu tô dizendo vocês, é triste você ver as pessoas perder tudo. A pessoa te ligar, é teimoso, me arruma uma cesta básica, pelo amor de Deus, porque lá em casa eu perdi tudo. Eu não aguento mais isso. Então, sinceramente, passou da hora da gente querer coragem. E eu não tô ocupando nem Juan, nem quem quer que seja, nem filho, não. Não tô ocupando ninguém, não. Eu só quero entender se a lei me permite exatamente que a gente possa, enfim, dizer assim, olha, o orçamento de São Sebastião tem que sair 8 milhões por ano para se gastar com a drenagem. Para fazer a drenagem da Costa Norte, para fazer a drenagem do Topo, para fazer a drenagem do centro, e realmente fazer a drenagem. Porque não é possível que não se dá mais isso. E aí, vereador Reinaldo, você está com razão quando você diz que as pessoas fazem das casas em cima dos cofres. Faz mesmo, faz, porque a gente não tem jeito. O cara que tem dinheiro, ele faz na casa onde ele tem condições. Agora o pobre, ele faz a casa em qualquer lugar. É onde ele dá, e aí a gente faz. Infelizmente, tem essas coisas. Mas aí mas o rico também faz errado. Aí, por isso também tem que fiscalizar os dois. Por sua vez, aí eu culpo muitas vezes da prefeitura que não fiscaliza. Faz o papel correto de fiscalizador. Porque se a prefeitura fiscalizar, o cara não fazia. Eu duvidava. O cara pode se lascar. Eu mesmo, o cara pode se arrebentar. Mas se fizer isso, faz. Fiscaliza. Com a palavra, o vereador Enaninho. Bom, primeiramente, boa noite ao público, internautas, imprensa, funcionários, vereadores. São bastante assuntos colocados aqui agora, senhor presidente. Eu vou tentar ser prático, apesar de ser muitos pontos a ser colocado. Primeiro, quando o vereador Gleison cita que a secretária foi na rádio e querer falar o que eu disse lá, não condiz com a verdade, ou coisa no sentido, eu nem digo em relação a críticas. Criticou, não, porque eu não fui lá criticar. Quem escutou a minha entrevista viu
que eu falei que existem denúncias que eu tenho que apurar. Eu falo bem claro lá. Não é porque eu sou oposição ao governo que tudo que falam para mim eu acredito. Então, só que eu falei de fatos reais. E que falei numa boa e que estou à disposição. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, ouvir um pouquinho da experiência nossa também, sem problema algum. Eu falei de uniforme ruim, que é verdade. Eu falei que todos os anos deu problema de material escolar, que é verdade. Falei de merenda, que é verdade. Falei até da administração do meu pai. Eu não estou preocupado, sabe? E não gaguejei não, viu? Falei com conhecimento. Isso é um ponto. Quando o vereador fala em relação a esse negócio de casa e tal, até entendo ele se exaltar, porque é muitas pessoas nos cobrando. Eu posso, assim, só tomar um grande cuidado de não falar que todo mundo aqui é conivente a erro. Todo mundo aqui passou aqui tantos anos, que eu estou aqui, eu vou fazer 12 anos, que eu em nenhum momento fui na prefeitura falar, não derruba essa casa porque são eleitores meus. Não, mas já fui inúmeras vezes na promotoria pública, inclusive no Sítio Velho. Eu cito os lugares que eu fui. No Sítio Velho eu fui muito, falar com a promotoria, fui pela Nova Barreirinha, fui também, porque eu entendo o seguinte, se a pessoa construiu, se a prefeitura ela tem condições de dar uma estrutura, seja lá se é vilarejo, se é bairro, seja lá o que for, e a promotoria, que é o órgão que presidente de Câmara, prefeito, todo mundo tem um respeito e fica às vezes despachando para saber se pode caminhar aqui ou ali, falou que aquilo era falta de vontade política para arrumar, aí sim eu fui para cima para poder arrumar. Tanto que foi feito galeria no Sítio Velho, não o suficiente. Foi feito drenagem na rua principal. Assim, estou falando onde eu fui, onde eu trabalhei, onde eu busquei fazer o melhor de mim. Entendeu? Sabemos que tem casa com palafita, sabemos que tem casa, como foi citado agora aqui, casa de rico, ou de metido a rico, que é pior ainda, que fica xingando o pobre e constrói em cima de rio. E já fez manifestação na Câmara ainda. Você sabe disso, lá em Camburi? Outra coisa que o senhor está falando aí, que você tem razão. Quando fala-se de, os 12 vereadores têm que ter responsabilidade, é óbvio que tem. Isso quem está aqui já de segundo, terceiro mandato, acho que o máximo aqui é terceiro, cobrou. Eu não acompanhei na época do Juan. Confesso para vocês que eu não acompanhei, então não posso falar. Em relação à drenagem. Mas assim, sabe o que me incomoda também, senhor presidente? Quando as pessoas cobram da gente, a gente está ali, eu falo para eu não vou falar aqui o que eu fiz no dia dessa chuva de 200 milímetros de água. É 200 milímetros que fala, né? Eu não vou falar o que eu fiz, porque eu nunca postei nas redes sociais o que eu fiz em dia de enchente. Quem faz isso, amém, parabéns. Eu nunca fiz e não vou fazer. Eu acho que cada um tem que respeitar o seu lado. Sabe uma coisa que me incomoda? São pessoas que não têm o que fazer e teve a coragem de perder tempo de ficar falando que o prefeito era o primeiro prefeito a sair na chuva e sair do conforto de casa. Para com esse papinho. Legal ele ter saído. Fantástico. Tem que sair mesmo. Ó, eu recebi uma foto que está Pichoxó e o ex-prefeito Hernando, dia 23/2. Marquei aqui, ó, para mim não esquecer. Foram 212 milímetros de água em Boiçucã quando morreu aquela menina. Eu vi Pichoxó, eu estava lá, Hernani estava lá, Wagner Teixeira estava lá, estava pré-candidato a vereador. Uma galera. Agora vai ter que ficar postando, tem que ficar falando? Pô, para com isso. Já que nós somos todos um staff só, como o Reinaldinho comentou, e eu concordo em muitos pontos, porque tem o comissionado, tem o concursado, tem o encarregado, tem o vereador, tem o prefeito, tem o vice-prefeito. Aí é fácil ficar apontando. Seria muito bom se quando o prefeito sentou na cadeira, ele não fizesse um torcicolo para trás e só olhasse para trás, infernizando a vida do ex-prefeito. Se ele ficasse olhando mais para frente e assumisse aquilo que ele pregou em Palanque, estava legal. Eu lembro das brigas do prefeito Hernani com o ex-Juan. Eu lembro disso. Não adianta depois que ele falar, Hernani, eu lembro. Só que eu lembro também que o prefeito Hernani ia lá e terminava a obra, não ficava assustando o cheque, não ficava fazendo essas papagaiadas. Por quê? Porque a cidade não tem nada a ver com a briga política. A briga política a gente resolve entre a gente. E não aqui em plenário, não na prefeitura, a gente resolve entre a gente. Poxa vida. Então não adianta a gente querer pegar e falar agora de moralização. Não é nem isso o assunto que foi aqui agora, mas eu estou falando já desde o dia da chuva, tá? Vamos moralizar, vamos isso, vamos aquilo. Inclusive um monte de pré-candidatos aí que vão ser os salvadores da pátria a partir do ano que vem.
Estão todos eleitos, nós aqui estaremos todos fora, né? Aí eu quero ver. Eu quero ver esses caras que ficam hoje aí, pregando em rede social, batendo palma para prefeito, falando um monte de abobrinha, que até, de repente, o próprio prefeito não vê tanta abobrinha colocada assim, que não é possível. O cara falando uma bobagem dessa. Usa da desgraça dos outros para poder ficar batendo palma para prefeito. Ah, para com isso. Vai ajudar os outros e não fique se aparecendo, dá um de bobo, não. É isso aí, senhor presidente. Por enquanto é isso. Obrigado. A palavra é do Pichoxó. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Senhoria, o requerimento 56/2020, eu estou solicitando aqui a reforma geral do telhado da escola Guiomar em Boiscanga. E vocês desvirtuaram totalmente o assunto do requerimento. Isso para quem está nós assistindo do outro lado, não está entendendo bolufas nenhuma. Estão brigando aqui de drenagem. Quando tem requerimento de drenagem, que a gente pede aqui, não tem essa discussão. Agora, quando fala de escola, de reforma de telhado, desvirtuou totalmente o assunto. Gente, eu peço aqui ao senhor presidente, aos nobres vereadores, principalmente o da base, que está mais próximo do governo, que está mais próximo da Secretaria de Educação, para resolver o problema do telhado, dos vazamentos da escola Guiomar em Boiscanga. Não podemos admitir que aquilo continue da forma que está. Não é questão de chuva de 200 milímetros. Qualquer chuva que dá, pode ir lá. Vaza. Está vazando. Então, a escola tem, a Secretaria de Educação tem encarregado, que ganha lá 4.000 e poucos reais, tem a sua equipe, que pode ser direcionado à escola com urgência para resolver essa parte. Pelo menos minimizar até que se faça uma coisa melhor. É isso que eu estou solicitando aqui no requerimento 56/2020. Eu não estou falando de drenagem, de água de São Pedro, de córrego, disso, daquilo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos atentar ao requerimento, senhor presidente. Vossa Excelência está coberta de razão na questão de pedir para sentar no requerimento. Mas eu vou dizer ao senhor que a escola só alagou por falta de drenagem. Então o assunto liga o outro. Se Vossa Excelência me perdoe. Agora a questão do telhado ter vazando aí há tanto tempo, o senhor está falando que vaza, mas eu duvido ele alagar se não tiver essa chuva toda. Com a palavra é do Reinaldo. Senhor presidente, primeiro dizer que... Vamos citar o assunto do requerimento, telhado. Eu fico muito lisonjeado do vereador Pichoxó falar isso. Nós acabamos de discutir outros requerimentos. O vereador Gleice falou do Corrimão, do Pontal da Cruz. Só os 4 vereadores falaram nos primeiros requerimentos. E aí eu não vi nenhuma vez ele fazer essa intervenção. É agora que está havendo uma discussão, confrontando a opinião dele, aí agora ele quer que pare a discussão aqui. É isso? Porque até agora ele não falou, teve várias discussões fora do requerimento aqui. Não discutimos em nenhum momento corrimão de escola aqui, e foi discutido e não levantou para falar isso. Mas tudo bem, então eu acredito, igual o senhor acredita, senhor presidente, se for para colocar ordem com alguns, tem que colocar ordem com todos. E eu acredito, igual o senhor, de que drenagem também tem a ver com alagamento, embora eu entenda o que o Neto falou em relação à questão de ter alagado, principalmente por causa do teto e tudo mais. O que eu quis dizer, e eu peço desculpa, vereador Naninho, de ter me exaltado, porque eu fiquei ouvindo e me exaltei, peço desculpas, é que realmente eu entendo, eu só tenho um posicionamento diferente. Eu não concordo, como já disse para ele várias vezes, de que essa briga de gestores para lá. Não concordo, mas também já tivemos aqui a discussão, que inclusive os vereadores hoje tentam se unir, mas eram contrários, quando houve a demolição do centro de convenção, que para todos os lados que era uma perseguição política, era uma revisão para trás, e que essa Câmara debateu aqui constantemente e se perdeu aquele centro de convenção. Como nós sabemos também de que nós precisamos dar as mãos. O vereador Pichoxó sabe como ninguém, mais do que qualquer um aqui, do problema da Itaberaba para ser resolvido, porque o problema que alaga, da casa, do terreno que está ali, que a regional precisa resolver aquilo. Todo mundo sabe como é que é. Então, assim, nós temos um monte de problema que nós podemos aqui ajudar a dar soluções. Nós conhecemos muitos dos problemas. O vereador Daniel tem um requerimento hoje excelente sobre a questão da Francisco Scarpa, que tem que dar solução para aquilo. Nós temos daqui ajudar a propor a solução. Se não a gente ficar só sim, assim, aí a hora que vem isso tudo à tona, parece que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos dos problemas. Eu não consigo ver aqui uma solução. Isso me deixa um pouco indignado
Quando nós pedimos aqui também, para terminar o expediente do assunto do vereador Neto, nós pedimos uma alternativa, vereador, em relação ao estacionamento. Foi feito aquele estacionamento para não ter a zona azul. Concordo plenamente que tem que falar de onde está vindo esse dinheiro, quem está controlando, está tendo recibo, isso não se discute. Mas foi dada uma alternativa, mas temos que discutir como é que está indo. Eu acho que isso é o caminho. E a gente desvirtua às vezes, e isso me incomoda, porque nós ficamos aqui sambando em cima de uns assuntos que eu ouço, respeito o requerimento dos vereadores, mas tem hora que eu me incomodo e aí eu divirjo, tendo a minha opinião, só isso. Obrigado, presidente. A palavra ao vereador Maurício Badusco. Senhor presidente, boa noite, vereadores, público presente. A solução está na nossa... O Neto acabou de falar, está para sair uma licitação, uma tomada de preço de 40 milhões, que vai ser feito para consertar, ou para reformar, ou para melhorar todas as escolas do município. Cabe a nós, apontando quais são e fiscalizando e vendo se as obras estão feitas de acordo com as necessidades, com o preço certo, com o material adequado. A solução está ali, o prefeito nisso ele já fez essa licitação ou tomada de preço de 40 milhões, para abranger tudo. Dá só uma parte? Claro, para mim eu acho que é que o que está acabando levando até essa administração no mesmo patamar das outras administrações é porque já estamos no 4º ano de governo. Talvez, acho que é por isso que se já coloca como uma também das administrações que acabou não resolvendo o problema, e concordo com o Reinaldinho que é problemas antigos. Quando ele fala lá da cidade de Santos, minha mãe, logo no meu primeiro mandato, ela falou: filho, será que agora essa enchente que ameaça chover e aqui já enche, eu vou ver isso resolvido antes de morrer? Ela morreu e o negócio continua e vai continuar, e se não tiver uma solução com quem esteja à vontade política de resolver de verdade. Tadinha da sua mãe. Vereador, casado com vereador 20 anos, com filho com ator, não arrumou a cidade de Santos. Só completando até o que falou, e as pessoas precisam saber, o requerimento que a gente teve, as pessoas chegam na gente, acho que não é só em mim, e a gente escuta, às vezes a gente não está nem sabendo do problema, muitas vezes a gente escuta, fala, vamos ver o que... Mas você não resolve nada, como se fôssemos nós, não, eu vou mandar, mas a gente não consegue. Eu falei, existe dificuldade, a Câmara, o Legislativo tem um limite aí para estar atuando. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício, o senhor está com a fala, o senhor passou para o Neto, o senhor já encerrou, né? Então com a fala, o vereador Renato. Não, só finalizar aqui então. Senhor presidente, tinha de ver qual dia, né, que teve essa chuva, porque teve os dias aí que até minha casa tudo alagou, porque não teve como a calha segurar. O jardinho, né, não tinha como escoar água lá para a rua, então virou essa bola de neve, mas tem de ver o telhado mesmo, né, ali é nítido, mas o problema da calha tinha de ver se a quantidade de água se suportava mesmo ou não. Enfim, tem de resolver o problema, mas tem a ver também com drenagem. Senhor presidente, questão de ordem, só vou passar uma informação. Eu estou seguindo, fiscalizando as obras de Barra do Una. A gente, para não ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de problema, a gente foi até o Yacht Club junto com o pessoal da empresa, com Teirada, para tentar fazer um acordo com o pessoal para descer aquela água do morro de Juqueí a Barra do Una, pelo menos a metade dela entrar por dentro do Yacht Club. Né? A gente conseguiu autorização e tal, para amenizar a situação que alaga todinha ali até a Gisele. Ali dá 1,5 metro, deixaram, né? Então, pelo menos aquela parte é resolvida. Outra questão, o senhor está falando de drenagem, por isso que eu estou entrando nesse assunto, é a questão ali de Barra do Una até Jureia. Ali há anos e anos e anos vem ocorrendo o mesmo problema, e nós estamos aí também em negociação com o pessoal para a gente fazer essa drenagem ali por dentro dos condomínios. Mas a administração ela perdeu uma grande oportunidade na época quando teve a negociação nesta Câmara para vender a rua Cedro, lá dentro do Coqueiral. Nessa negociação poderia ter entrado também essa drenagem dentro do condomínio antes de vender a casa, essa rua dentro do condomínio. Então foi milhões naquela época em carro e tudo. Barra do Una não foi beneficiada em nenhum centavo em questão de negociação, entendeu? Então era menos um problema
Agora vendeu a rua, não consegue nem fazer uma drenagem para dentro. Tem uma viela que o outro dentro do condomínio já comeu a toda a viela lá, não consegue passar uma tubulação de 80. Então são coisas que, quando a gente chegar uma oportunidade na mão da gente aqui, nossa, não pode perder. Deveria ter falado, não, vamos fazer a negociação, mas primeiramente tira essa água daqui que é do condomínio, em frente ao condomínio, passava por dentro e jogava na praia. E assim vai. Só para deixar aí registrado, senhor presidente. O vereador Renato foi muito feliz. Eu estive na Barra do Saí e o cara me falou que a questão da Vila Saí, depois que foi criado um condomínio ao lado do campo, ficou muito pior. Quer dizer, o cara fechou a frente e não água escoa. E agora? Senhor presidente, só para pontuar também isso aí, foi colocada mais uma rede de 1 metro, que também não suporta, mas decisão aqui é dessa gestão. Ele abriu o condomínio novamente, pôs mais uma tubulação de 1 metro, mas não suporta, porque ali também era uma passagem de água, um riozinho no passado. Com a palavra o vereador professor Gleison. Bom, senhor presidente, o pessoal está falando tudo sentado, vou ficar sentado também. Excelência, Vossa Excelência, eu já estou. Nós estamos fazendo a alteração do regimento dessa casa e vamos ver, todo mundo vai falar sentadinho, porque aí ninguém precisa mais pedir a ordem para sentar. Tá tudo mais, o senhor mais é muito gentil. Senhor presidente, eu só queria falar aqui sobre que quando eu há uns 3 meses, se não me falha a memória, eu entrei com um requerimento solicitando um plano de macro drenagem para a cidade que viesse do executivo, não deu tanta discussão assim. Então, eu retomando o assunto da escola, que eu acho que já começou o ano letivo e a gente está precisando de ajuda, senhor presidente. Eu tenho que registrar que quando quiserem alguma informação, isso vale para todos nós, né? A gente que fiscaliza, né? A gente tem de procurar os funcionários que não são comissionados, senhor presidente. Eu tenho um verdadeiro carinho, porque eu sei do trabalho da minha diretora, da minha coordenadora, da equipe de professores, eu trabalho lá há muitos anos. Mas tem de falar com os professores, com os funcionários, com os inspetores, com as merendeiras, pessoal da limpeza. Porque senão você pega uma versão, assim como a minha não é a verdadeira e única, né? Também não é a verdadeira e única se você vai falar com um comissionado. A única coisa que eu sei daquele episódio todo é que a merendeira foi demitida. Foi a única coisa de justiça que fizeram contra ela. Acho que o vereador Maurício lembra bem dessa história que eu dividi com o senhor. Sobre, novamente, as escolas, senhor presidente, muitas delas vão começar o ano letivo na situação que o vereador Pichochó trouxe o vídeo aí. Essa é a verdade. As de Boiçucanga, em especial, tanto o Antônio Luiz quanto o Guiomar estão nessa situação. Os professores falam com a gente. A gente não pode esquecer que a gente vive numa rede. É uma rede municipal de ensino. Então todo mundo conhece todo mundo, não tem jeito. Qualquer evento que faz com os professores no teatro ou na Rua da Praia, é um contando para o outro a situação toda. Tá? E eu gostaria que fizesse o seguinte, que a secretária de Educação, a quem eu mando um abraço, tenho respeito por ela, mas que ela não se sentisse ofendida com as nossas cobranças. Esta não é a ideia. A ideia é levar um outro cenário para ela, que não é o cenário que os diretores, muitos deles comissionados, passam. É só para alertar, porque dá para fazer diferente. O problema de São Sebastião não é dinheiro, é responsabilidade, senhor presidente. Eu vejo, professor, e aí o senhor está na sala de aula, eu vejo assim, olha, quando se fala num montante de 40 milhões de reais, a gente acreditar, e aí eu falo também para o vereador Reinaldo, vereador Maurício, vereador Neto falou aqui, é que a gente tem uma empresa que realmente venha resolver os problemas da escola de São Sebastião, porque tivemos uma empresa, uma iluminada aí, que ganhou aí 6, 7 milhões e foi embora. Aliás, senhor presidente, deixou nós na mão. Eu vou aproveitar que o senhor está falando, pedir uma partezinha para o senhor, de uma situação. É isso que eu acho que a gente vai apequenando as coisas. Por exemplo, alguns comissionados na última sessão, senhor presidente, quando eu falei, mas que coisa mais esdrúxula, mais rasteira, mais boba. Alguns comissionados, na verdade 4 comissionados que se sujeitam a esse papel, vão lá na minha página, tá certo? Eles entenderam, senhor presidente, que eu falei assim, olha, o prefeito, quando não gosta, ele troca. Foi isso exatamente que eu falei. Senhor presidente, a gente está aqui há tantos anos. Se tem uma coisa que eu procuro ser, é cordial. Entenderam, em vez de gosta, senhores. Desculpem. Bosta. Mas não bate nem no contexto.
E se não tiver boa vontade com a minha dicção, eu quero ver ter com o vereador teimoso. Aí... Não é? Estratégia política pura. Mas que absurdo, minha gente, pelo amor de Deus. Mas como é que se presta um papel desses? Com portaria, com tudo. Fala assim, ah, não, deixa eu mostrar serviço desse jeito. Ah, não, tem que elevar o nível aí, pelo amor de Deus. A diferença é que Vossa Excelência estudou bastante, é uma educação imensa. A minha já logo é curto no grosso. Manda o cara ir pra raio. Mas você tem um coração imenso, é isso que vale. Vereador Anil. Senhor presidente, eu vou pedir para o Pichoxó que, já que fugiu, eu vou continuar um pouco fugido do requerimento, mas é porque eu esqueci de 2 pontos que eu acho importante. Não, já que a gente falou que os 12 vereadores têm que ter uma união em relação a esse problema de enchente, eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui na sessão, já mostrei aqui e caiu no esquecimento. Eu não lembro, desde que caiu o muro da Petrobras, ter descido lama no centro da cidade como desceu aquela vez. Se alguém aqui lembra, me refresca a memória. Agora, de novo, e é da obra do contorno. Ninguém está botando fé nisso. Está descendo lama lá de cima, aquela obra está largada, esse governo é um governo pífio, é um governo que está pisando na cabeça de São Sebastião. Eu gostaria que o prefeito batesse na mesa contra esses caras, porque aquilo ali está desmoronando um monte de lama, está um absurdo aquilo, e agora daqui a pouco eles vão vir bater palminha e cortar faixinha aqui para dizer que vai voltar as obras. Eu vou ser o primeiro, e não quero ser o único, que vai para cima desse governo, que está tirando onda com a nossa cara, e essa obra vai voltar a arrebentar com a cabeça da gente. No topo não chegou de verdade ainda, presidente. Na hora que chegar você vai ver que o Morro do Abrigo já sofreu muito. Lá tem as famílias desabrigadas que até agora nada. A família que caiu a pedra na casa lá, a Queiroz teve a coragem de recorrer a uma sentença judicial que era só para reformar a casa. Então, para você ver o nível esdrúxulo desse povo. Então, só queria lembrar a todo mundo que nós precisamos ir para cima do governo do Estado em relação a essa obra. Essa lama que está descendo no centro de São Sebastião são vários desvios de água que eles fizeram. Obrigado. Só para lembrar os senhores vereadores, até que o assunto do contorno está tendo a reunião, teve, né? A reunião das 3h30 para decidir exatamente a volta do contorno. Então, eu fui informado e aí tem que passar os senhores. Hoje foi feita a reunião às 16 horas para decidir a volta do contorno que deve acontecer logo mais. Tomara Deus que isso aconteça, porque não dá para ficar largado, vereador. O senhor está com de razão, não dá para ficar largado. Com a palavra, vereador Elias, vereador Reinaldo, e aí discutimos o requerimento do vereador Pichoxó, até passando o requerimento, vereador. O vereador não gostou muito. Paulinho, vai falar, Paulinho? Não, fique quietinho. Com a palavra, vereador Elias. Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres pares, imprensa, público presente, internautas. Quero cumprimentar aqui os ex-vereadores que estão presentes nessa casa, eu vi alguns aqui, e a todos. Primeiro, queria iniciar, assim, sem ofensa nenhuma, até respeitosamente, dizer que ser da base ou estar próximo do governo, isso é questão de escolha, né? Questão de escolha, cada um faz a sua e tem que ser respeitado. Desde o início do mandato, senhor presidente, inclusive, eu não sabia que teríamos essa intensidade hoje dessa discussão desse tema, mas não esperava. Se não eu tinha trazido aqui, foi uma das primeiras ações, uma das primeiras ações que eu tive, foi solicitar, até como presidente da Comissão de Obras, a visita, um engenheiro da Prefeitura, para me acompanhar em todos os prédios públicos do município. E nós iniciamos pela educação. Visitamos todas as escolas. Eu, o engenheiro, depois trocou de engenheiro, foi o outro, damos sequência. E foi levantado um planilhamento de serviços que tinha que ser feito, e a maioria deles não se encaixava para a equipe de manutenção da SEDUC ou até mesmo da CESEP fazer, porque precisava trocar muita coisa, né? Calhas, inclusive sugerimos que as calhas não fossem mais de zinco e sim de alumínio, porque a maioria delas, quando enche de água, a água empoça, faz um furo e dali a pouco começa a vazar no gesso, daqui a pouco cai o gesso, enfim, a obra que é barata, porque muitas pessoas mergulham-se na licitação, aí, em vez de colocar uma calha boa, coloca uma calha inferior, uma porta boa, coloca uma porta inferior, e às vezes não recebimento desta obra, já está pintado de tinta. Como é que você vai receber isso? Vai pagar gato por lebre, né? Então, nós fizemos isso. Inclusive, todas elas fizemos requerimento. E a maioria delas são preços, assim,
que passa de R$500 mil, a maioria delas, né? E até, na época, sugerimos que isso ficasse aqui para as empresas locais, eu como sou da construção civil, que as empresas locais pegassem essas obras. Mas, infelizmente, essa ata de registro de preço caiu nas mãos de uma empresa, que já foi muito falada aqui nesta casa, e eu fui um dos que até fiz reunião. O vereador Renato, eles queriam até brigar com o vereador Renato por causa de uma obra, se não me engano, lá em Barra do Una, que o vereador Renato foi fiscalizar e eles não quis deixar fiscalizar. E eu também tive problema com eles em uma outra escola, né? Se não fosse aquele problema, eu garanto para vocês, se não fosse aquele problema com aquela empresa, se eu não digo 100%, mas 80% dessas escolas já estaria todas reformadas, ampliadas e adequadas. Mas devido a todo aquele processo que teve com a empresa Concitec, e depois teve que começar do zero de novo, um novo processo, que aí abriu-se para as empresas daqui participarem, por isso está todo o atraso, mas uma boa parte dessas escolas estão em andamento, são as reformas, mesmo atrasadas, mas estão em andamento, né? Todas elas têm projeto, todas elas têm planilha, todas elas têm projeto pronto para licitação, todas elas, pronto. Agora, muitas delas estão sendo contempladas, por exemplo, no topo, nós temos 4 escolas, por exemplo, Verena Dória, Reino da Alegria, está finalizando a reforma, será entregue em breve. A creche também está sendo entregue, inclusive teve que aumentar o piso lá para a água não entrar. Reino da Alegria, Iraídes e Emei Topolândia, projeto pronto para licitação, chegou a ir para a licitação, não deu certo, foi impugnada. Então teve todos esses problemas. Eu só lamento, nobres vereadores, se não era para nós estar discutindo isso aqui, porque hoje, né, se não tivesse dado todo aquele problema com a empresa no início, hoje nós estaríamos comemorando, porque quem não iria comemorar uma reforma, uma vitória, uma ampliação, uma troca de um telhado, inclusive todas elas com a troca de telhado novo, que o nosso maior problema hoje é telhado. Vereador Pichoxó, o senhor está de parabéns pelo seu requerimento, porque o nosso maior problema hoje é telhado. O senhor me dá uma parte, seu vereador? O senhor falou da empresa Concitec. Que ano que foi, mais ou menos, isso aí? Foi em 2018? 17, né? 2017, o início da licitação. Já se passaram praticamente 2 anos, né? Eu acho que é um tempo hábil aí para ter feito um planejamento, uma nova licitação, uma nova empresa, fazendo todas essas reformas que eram necessárias e apontadas por esse governo em 2017. Está deixando agora para o último ano. Conforme vocês estão falando, a ata, né, vai abrir uma ata aí de R$40 milhões. Então, são muitas escolas ainda que precisam ser feitas as reformas. Estão sendo feitas algumas. Depois de muita luta, de muita cobrança, no Sertão do Cacau está terminando lá, a gente está acompanhando, né? Nair Ribeiro, em Juquií, ampliação das salas de aula. A Henrique Tavares, que inclusive lá em Barra do Saí está parada, precisa dar continuidade naquela reforma, está meio que parado lá. E a gente recebe, a gente é comunicado, né, nessas reformas. Enfim, eu acredito, vereador, que a administração demorou um pouco para tomar essa atitude, né? Então, como a gente está no último ano de governo e estamos aí no começo do ano letivo, a necessidade. Eu vou só pedir ao vereador Pichoxó que você tem um requerimento. Vossa Excelência pediu para você ter um requerimento. Requerimento. Eu já ia cobrar porque ele pediu uma parte e já está com inteiro em total. Requerimento. Vereador, acabou a sua parte, desculpa, acabou a sua parte. É o requerimento. Não, uma parte. Vereador, acabou a sua parte. Já passou do tempo, então preciso concluir aqui. O senhor pediu uma parte, já está com inteiro total, então não dá para entender. Não dá para falar, não vai parar mais. Eu demorei, está com inteiro. Então, só para concluir, o importante é que mesmo tendo todos esses embrolhos, tendo todos esses problemas, e eu parabenizo até a Secretaria de Obra, que inclusive depois do primeiro secretário, o Luiz Eduardo assumiu a pasta, vem conduzindo muito bem os novos processos e está andando. Então, as escolas estão passando, na sua maioria, por reformas.
Então, eu fico feliz por isso, inclusive com troca do telhado. Não é só pintura, não é só coisinha, não. Se fosse só pintura, se fosse só uma gambiarrazinha, pode ter certeza, vereador, uma maquiagemzinha, já tinha tudo sido entregue. Mas é obra de qualidade, é ampliação, é adequação, isso que importa, a educação merece. Obrigado. Com a palavra do Reinaldo e encerramos, pelo amor de Deus, porque já passou de todos os limites. O senhor quer um minuto para dar a falar? Eu te dou a minha parte, um minuto, se for para concluir. Se o senhor der a palavra, eu vou descontar do seu tempo também. Pode descontar, se o senhor quer concluir, eu dou. Só para concluir, obrigado, vereador. Na verdade, só para concluir o que eu estava falando, que o governo demorou para tomar essa atitude, e o que nós precisamos agora de imediato é que se faça a manutenção, principalmente do telhado da escola, no qual eu estou pedindo aqui o requerimento. Agora, se for esperar a ata de governo, licitação, meu Deus, vai demorar aí até o final do mandato. A ata já está pronta, o senhor... Bom, tá no... O senhor vai lá na inauguração? Não, eu acho que só assim, infelizmente eu entendi o que o vereador Pichochó quis dizer, mas para a gente cancelar uma ata vigente, o Neto sabe disso, por mais que a empresa tenha dado furos, o processo público é diferente, vereador, não é uma coisa assim larga, você tem que notificar, tem que criar, ele mesmo vai tentar se defender, aí você vai ter que abrir uma outra licitação, justificar para o Tribunal de Contas porque cancelou aquela, então é um processo complexo, infelizmente é burocrático, eu entendo. Mas como tomou a maioria do meu tempo, mas eu acho legal você falar, porque senão eu já me senti assim, e eu querer falar e as pessoas não me deram a palavra, então eu te dei a palavra porque eu não queria me sentir, porque eu já me senti assim também quando fui tirar a minha palavra aqui. Mas apenas só para dizer, vereador Naninho, que ali tem um problema também de terra, você vê que ali está saindo areia mesmo na Vila Amélia. Eu não, para falar de governo do Estado, eu não concordo muito com esse governo, principalmente discordo do Porto. Acho que a pior administração do Porto dos últimos anos é essa, pífia o que esse cara está fazendo. Só vai ter navio agora no São Sebastião, dia 12, dia 15, se eu não me engano. Saudade do Vitor, que era da época do Márcio França, que era o presidente ativo, que conversava com as pessoas, que trouxe diversas novidades para cá. Esse sim foi um presidente que São Sebastião tem saudade. Esse que está aí, com certeza, algum político colocou ali, infelizmente. Embora eu tenha de reconhecer de que esse governo acabou, entre aspas, conseguiu resolver um pouco a fila da balsa, que para nós era, principalmente da Vila Amélia, um transtorno. Isso diminuiu, mas essa obra parou. O Márcio França parou essa obra, né, depois. Então, eu espero que o Dória retome isso. E não falando de Márcio, tanto que eu falei mal... Elogiei o presidente do Porto na época do Márcio França e critico a gestão do Dória, não é uma questão partidária. Acho que tem que ser retomado independente do governo, mas não estou aqui para defender, até porque eu discordo, principalmente porque meu pai é portuário e o governo que mais me afeta hoje do governo PSDB, o que mais me intriga é a questão da gestão desse presidente, que ontem mesmo, conversando com meu pai, vi o quanto essa gestão está sendo pífia e o quanto nós temos saudade que o Vitor, de repente, que algum deputado consiga rever o Vitor para que o Vitor volte para São Sebastião, mesmo sendo do governo Márcio França. Obrigado. Foi bem discutido, foi bem falado. O vereador Reinaldo concluiu agora falando de Porto, ok? Em votação, em discussão, em votação. Aqui está de acordo pela como estão. Aprovado por unanimidade. O requerimento agora é sobre a Tamoios, né? Então já foi discutido, não precisa discutir mais. Requerimento número 57/20. Solicita ao Poder Executivo a cobrança de conclusão da obra da nova estrada do contorno de São Sebastião. Nova Tamoios Contorno. Já foi discutida, né, Paulinho? Só você fala. Senhor presidente, requer. O vereador infracinado nos termos regimentais em vigor requer a Vossa Excelência, esse ilustríssimo senhor Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, que solicite às empresas responsáveis pela obra da nova estrada do contorno de São Sebastião, Nova Tamoios Contorno, estrada essa que gera um novo acesso em São Sebastião, Caraguatatuba, o prazo de conclusão da obra. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Paulinho do Cartório ou Paulinho de Marizias? Paulinho do Cartório? Então tá bom. Com a palavra. O Cartório fica em Boiçucanga, mas Paulinho de Marizias. A palavra, o vereador Paulinho do Cartório. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa e internautas. Bom, já não sou de falar porque os dentes estavam caindo, agora que eu tirei tudo ficou pior ainda.
É o carnaval serve para essas coisas, né, Reis? Aproveita para fazer alguma coisa. Bom. Agora eu estou falando. Ele conseguiu em 1 minuto ser melhor que todos nós em 3 horas. É a experiência, o cabelo branco. Bom, esse requerimento aí era para ter entrado semana passada, mas por uma falha não entrou, né? Mas é isso mesmo, eu não sei se... Eu acho que o Dória, lógico que o governador está 1 ano no poder, um pouquinho mais, não, 1 ano, né? Acho que 1 ano. Então a gente sabe que o administrador, até tomar o pé da coisa, leva 1 ano, 2 anos. É por isso que não é puxar o saco do nosso prefeito atual. Mas eu acho que quando a gente troca, assim de imediato, um administrador, a coisa não anda. O primeiro ano é para ver as finanças, ver o que aconteceu, rever contrato, e aí vai. No terceiro ano começa a trabalhar, é onde atrasa tudo. É isso que às vezes muita gente não concorda, mas é assim que funciona um administrador. Então a gente está com esse requerimento cobrando aí uma urgência aí do governador, para que essa obra não fique como a antiga Rio Santos, né? Eu cheguei aqui em 75, estavam fazendo os viadutos aqui indo para Caraguá, para ter uma ideia, de Camburi a Caraguá, é 15 minutos, se tivesse concluído a obra naquela época. Então, ao longo do tempo, perdeu-se os pontilhões, perdeu tudo que foi investido naquela época e ficou tudo aí a Deus dará. Quer dizer, o dinheiro público sempre indo para o ralo. Não que o governador vai fazer isso, né? Eu acredito que isso tem trazido transtornos aí na região, igual o Hernaninho falou. No bairro já aconteceu algumas coisas em relação a essa obra. Então a Topolândia pode até vir chegar. Aliás, chegou, né, no muro da Petrobras ano passado naquela enchente, e deve ser proveniente disso, né, da drenagem. Mas o problema é que tem o licenciamento ambiental, né? E aí o licenciamento ambiental tem que ver se está contente com o que foi solicitado e o que foi liberado na época. Então é isso, gente, não tem muito o que falar. Eu torço para que esse contorno seja logo retomado, não que seja totalmente parado, né? Parece que está em passos de tartaruga, né? O que a gente quer é agilidade, né? Para a gente ver isso aí, está funcionando, tendo em vista que a nossa Rio Santos está agora em vários pontos aí. Não, a parte, rapidinho. Pois não. Presidente, a gente podia todo mundo assinar esse requerimento dele, e já a partir desse requerimento, começar a mostrar para o governo que nós estamos unidos em relação a essa situação da obra aí. Eu acho que já seria o primeiro requerimento todo mundo junto. Sim, é uma boa, né? E a gente é um tucaninho, né? Então acho que também ajuda, não eu, o autor, então acho que isso ajuda, porque a gente tem observado ao longo aqui do tempo... Paulinho, esses caras não sabem nem que a gente existe. Os tucanos, nós ficamos aqui sozinhos aqui. Eu era tucano antes dele, né? Desde 96, mas fazer o quê? Ele chegou agora. Então. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, presidente. Bom, eu só quero refrescar a memória dos vereadores, ambos do meu partido, o vereador Reinaldo e o vereador Paulinho, que esse vereador Renato também, lógico, que amo dizer que eu nunca vi um governo tão continuado como esse, porque o partido do senhor está no governo há 24 anos. 24 anos está no governo. O meu partido assumiu 8 meses. Quando assumiu, levou para a obra. Não parou. Na verdade é assim. Tinha um aditamento e o Márcio não quis assinar. Ora, digamos que o aditamento da obra, ele não concordava. Tem tempo para se olhar o aditamento aí. Tem uma série de questão. É tanto que a questão é essa. Parou a obra e vai continuar o mesmo contrato. O PSBB está na frente e resolveu. Diga-se de passagem que eu acho assim, o governador Márcio França é o que menos culpa tem desse negócio aí. O que menos culpa Presidente, desculpa. Quem tem menos culpa somos nós. Para mim está tudo errado. O que eles fizeram com a gente é um absurdo. Esse licenciamento ambiental que você está falando, duvido que está seguindo a risca.
E nós vamos pagar a conta, presidente. Nós somos vereadores, as pessoas vão cobrar a conta da gente, que nem acesso nós temos a essa obra. Então por isso que eu falo, nós 12 aqui, ó, temos que ir lá assim, lá pelo Morro da Briga a gente consegue chegar. Se vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Qualquer munícipe consegue ir lá ver. Não, qualquer um pode ir, Reinaldinho. Os caras estão indo fumar maconha todo dia lá em cima. Estão pichando lá, pode ir lá em cima. Na hora que chover, todo mundo sobe lá, pega o carro e vai lá, vocês vão ver a descer a lama. Aqui atrás, aqui ó, o Cardinho, o Henrique Cardinho, filmou também, aqui pelo Porto Grande. Isso daqui vai acabar com tudo. Já roubaram cano, já roubaram um monte de coisa lá. Tiveram a moral de roubar cano de 6 metros dessa largura. Acabaram com a obra. E eles não estão nem aí. Então todo mundo que passou, principalmente esse aí, esse agora, que pra mim é uma vergonha de um governador. Eu tenho vergonha de falar que o cara governa no estado que eu nasci. Esse cara é uma vergonha. Largou, e só não largou na Serra porque ele é PPP. Senão tinha largado também. Então, presidente, pra mim é culpa de todo mundo, só quem tá na ponta somos nós. E nós estamos sendo cobrados por uma coisa que nós não temos nem acesso. É um absurdo. É um absurdo. Então vamos começar assinando do Paulinho, vamos fazer a nossa parte, que é a moção de repúdio, ir para a justiça, fazer o que tem que fazer. Porque eu já estou nervoso de saber que esse cara vai vir aqui com aquele sapatinho de couro de jacaré dele, cortar fitinha aqui em São Sebastião. Isso já me deixa nos nervos. Desculpa aí, vereadores, mas é verdade. Eu só falei menos culpa, vereador, pelo tempo que ele passou lá. Não estou dizendo que ele não tem culpa também, não. Porque ele é político do mesmo jeito dos outros. Então tem culpa sim, senhor. Todo mundo tem que assumir sua culpa. Como eu tenho que assumir a minha, nós temos que assumir. Agora, verdade seja dito. Cada um fazendo nossa parte. Eu estou falando de uma obra que foi licitada pelo governo, do Geraldo Alckmin. E eu estou falando assim, aí o Márcio parou a obra. Não, ele não parou a obra. Teve um aditamento que ele não concordou. Ele não concordou com a altura do aditamento. Ele falou, não vou fazer. Isso ele não assinou o aditamento. Não assinou o aditamento para a obra. Essa é a grande regra. É que você passar 8 meses no governo, do que você passar 24, né? Eu estou falando aqui. Então eu não estou dizendo assim, eu gosto do Geraldo, acho um cara fantástico, mas verdade seja dito, né? Como o senhor diz assim, eu não votei no João Dória, até brincar, acelerou tanto que esqueceu o São Sebastião, deixou nós para trás, acelerou demais. O que aconteceu? Agora é ruim demais. É ruim demais. Bom, Deus que ajude, Deus que abençoe ele, bota a cabeça no lugar. Paulinho falou que tem mais um ano, né, Paulo? Deve ser agora. Vamos ver, vamos aguardar. É só isso que eu estou aguardando. Em discussão, em votação. Quem está de acordo com a minha comissão, aprovado por unanimidade. Não vou citar nada aqui. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei 1220, de autoria do vereador Reinaldo Alves Moreira Filho. Projeto de lei número 12/20, institui no calendário oficial de efeitos do município o mês de março com o mês da luta internacional das mulheres. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão Santos, vereador Reinaldinho. O projeto era encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 4/20, de autoria do vereador José Rei de Jesus Silva. Projeto de decreto legislativo 04/20, concede o título de cidadão sebastianense e dá outras providências. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Reis. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 05/20, de autoria do vereador Maurício Bardoso Silva. Projeto de decreto legislativo 05/20, concede o título de cidadão sebastianense e dá outras providências. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Maurício. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 06/20, de autoria do vereador Elias Rodrigues de Jesus. Projeto de decreto legislativo 06/20. Concede o título de cidadão sebastianense. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Pastor Elias. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 03/20, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer
ao projeto de lei 03/20, de autoria do vereador Reinaldinho, que pretende autorização legislativa para apreciar e deliberar sobre o projeto em tela que institui no calendário oficial de eventos do município a festa junina das cigarras. De acordo com o parecer jurídico de leis, o referido projeto encontra formalmente em acordo com o artigo 40 da Lei Orgânica do Município, artigo 138, parágrafo 1º do Regimento Interno. Por fim, após análise dessa comissão, de acordo com o parecer jurídico dessa Casa de Lei, resolveu apresentar parecer favorável à aprovação do referido projeto, podendo prosseguir e ser votado pelo plenário dessa edilidade. Uma vez que a matéria está de acordo com a legislação vigente, não contendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, ao parecer sala das comissões, presidente Elias, secretário Renato, membro Reis. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que estão de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer ao o projeto de decreto legislativo 01/20, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer o projeto de decreto legislativo número 01/20, de autoria do vereador Reinaldinho, que pretende autorização legislativa para apreciar e deliberar sobre o projeto interno que concede o título de cidadão sebastianense ao padre Alessandro Henrique Coelho. A matéria está de acordo com a legislação vigente, não contendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, podendo prosseguir e ser votado pelo plenário dessa edilidade. Ao parecer, sala das comissões, presidente Elias, membro Renato, secretário Renato, membro Reis. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqui estão de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado ao ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria, eu só vou dar 2 recados aqui antes de finalizar a sessão. Eu quero falar para os senhores vereadores que amanhã nós temos audiência pública da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura de São Sebastião. Estão todos convidados. Quero parabenizar o vereador Maurício pela última audiência pública que teve sobre o plano diretor na Costa Norte. Foi quem não foi, perdeu realmente. Foi muito legal. O vereador Enaninho participou. O vereador Paulinho justificou. O Renato participou. O vereador Neto justificou. O vereador Renato justificou. E aí foi o vereador Renato, não, eu, Daniel, você e mais um. Tinha mais um que eu não me lembro o que era. Enaninho, 4. Mas foi muito legal, acho que a discussão foi muito, mas muito abrangente e realmente a gente percebe que o povo São Sebastião realmente necessita sobre o plano diretor, o que eles esperam realmente de cada um de nós, qual é a nossa posição, e essa casa não vai se furtar a essas audiências. Nós vamos fazer todas as audiências, inclusive convido todos os senhores para participar da próxima audiência pública, que será na Escola Edireuza Brasil, no bairro de Marizia, que será no dia 2, segunda-feira próxima. Todos os vereadores estão convidados, eu acho, às 19 horas, eu acho muito interessante, foi muito bom, eu estou muito feliz com o que aconteceu nas audiências e pelo nível do debate e o que a gente, eu vou falar das redes sociais, né? O que as redes sociais parabenizaram a casa, a todos os vereadores pelas audiências. Então, estão todos de parabéns, eu conto que todos possam ter nessa audiência, acho que é muito importante a participação de todos, com dentro ou sem dentro, Paulinho, vá. Fechado? Marizias. E depois no meu bairro da Topolândia, na quinta-feira, na próxima quinta, mas ainda vamos ter a sessão, então a gente deixa para o convite na próxima semana. Não havendo mais assunto a tratar no expediente, passamos a ordem do dia, não havendo assunto a tratar na ordem do dia, solicito ao seu secretário que faça a leitura, que verifique a folha de presença. Todos os vereadores presentes.